Jesus, boa noite. Mais uma quinta-feira juntos para mais um aprendizado do Mestre Jesus. Vamos ler o nosso livro Rotina, do nosso irmão José Tadeu, passagem 26, o tema é discernimento. Com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus, versículo 7. Querido irmão, eis aí mais um ensinamento do Cristo que deverás aplicar sempre em que tu viver. Diante de determinadas circunstâncias em que te deparares em meio à caminhada, é preciso prudência e cautela antes dos teus apontamentos comuns. Se julgares com severidade, serás julgados também com a mesma severidade. Companheiros teus, há que, possuindo expressivos recursos, talvez por imprevidência, caem em penúria dolorosa. Detém as oportunidades de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham e procedem impensadamente, qual se não te retiveres as vantagens que lhes brilham nas mãos. Desfrutes ambientes distintos, capaz de te elevar às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que te favorecem mergulhar-te na sombra das atitudes negativas. Quantos se deixam levar por tramas obsessivas que esgotam as forças? As quedas do sofrimento e a dor ainda fazem parte do ser humano. A vida é assim mesmo, num dia perdes e no outro ganhas. É cheia de altos e baixos, há tempestades e há bonança. O negativo e o positivo, a luz e a treva. Por isso, é preciso que te coloques sempre na posição oposta antes de emitir os teus julgamentos. Se hoje te encontras em situação privilegiada, pode ser que amanhã poderás passar por uma imensa dificuldade. Aprenda com as dificuldades alheias. Não te permitas pensar ou agir diante de tais problemas sem que a fraternidade te comande as definições. Quem tem Jesus no coração não pode ser negligente com o seu semelhante. Se já conseguistes discernir o bem do mal, é porque já conheces a ambos. E se o Senhor te permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podes auxiliar. Seja um adepto da caridade moral e da indulgência de uns para com os outros, pois agindo assim, a vida te reservará inúmeras glórias. Então, meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho do discernimento. O que é discernir, né? É você conseguir entender que há dois lados ou vários caminhos a serem seguidos. Discernir o bem do mal, discernir o certo do errado. E isso nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. Enquanto seres humanos, nós temos vários caminhos que podem ser seguidos. Vários caminhos para se chegar a um único lugar. Então nós precisamos discernir qual é o melhor caminho que nós devemos traçar. Nós viemos aqui enquanto seres em evolução para melhorar. E como diz aqui o começo da lição, com o critério que julgares, será julgado. Então, nós precisamos nos colocar no lugar do outro antes de darmos a nossa opinião, antes de julgarmos, antes de apontarmos o dedo ao nosso próximo. Né? Como bem diz a lição, se nós temos essa capacidade hoje de discernir o bem do mal, de julgar uma atitude do próximo, ou melhor, não julgar, analisar a atitude do nosso irmão, é porque Deus já nos deu essa capacidade através das experiências que nós vivemos. Se nós sabemos o que é o bem e o mal, é porque em algum momento nós já estivemos diante do bem e diante do mal. Nós precisamos também viver em ambientes que favoreçam o bem, né? Que nós possamos evoluir, que não nos leve às trevas. Então a gente precisa entender o que é essa treva. Né? A gente precisa entender o que é este caminho e esse discernimento. Em
Então, o que pode nos levar à treva? Quando a gente fala em treva, nós estamos dizendo do egoísmo, da falta de amor, da falta de empatia, desses males que ainda nos rodeiam nessa nossa existência terrena. Nós precisamos seguir caminhos que nos levem ao bem ao próximo, ao amor, ao bom convívio, né? Para que a gente consiga usar esse discernimento da melhor forma possível na nossa vida. Antes de julgar ao próximo, se coloque no lugar dele. Talvez esse julgamento tenha menos peso, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a dor do outro, ou a gente entende a dor que este outro possa passar com o nosso julgamento. É o que a gente chama de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. Temos muito hábito do julgamento, porque somos passivos disso diante de todas as nossas falhas. Nós julgamos na nossa vida pessoal, então nós julgamos os nossos familiares, aonde há maior dificuldade de exercer esse discernimento muitas vezes. Nós julgamos o nosso colega de trabalho, nós julgamos o nosso vizinho, nós julgamos o nosso cônjuge, parceiro, seja quem for que está ao nosso lado, mas não gostamos de ser julgados. Sentimos que somos, como eu vou usar a palavra? Sentimos que fomos prejudicados com o julgamento do outro, que não foi justo, que fomos injustiçados, mas na medida em que julgamos, não pensamos nisso. Então hoje, meus irmãos, gostaria de pedir, de refletir junto com vocês sobre o discernimento e sobre o julgamento. E que a gente pare e pense: o quanto eu estou contribuindo, o quanto eu estou julgando e não usando o meu discernimento na vida do meu próximo. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E até a quinta-feira que vem, se Deus quiser.